Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do Bora Investir. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 top fundos imobiliários para você investir até o fim desse ano. Como sempre, já chega aqui se inscrevendo no canal se não é inscrito, deixe seu like aqui também e não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua galera. Bom pessoal, então bora falar um pouquinho aqui desse tipo de fundo imobiliário, tá pessoal? A gente tem vários tipos de fundos imobiliários, falando aqui especificamente dos fundos de tijolo, né? Que a gente tem a primeira subdivisão, que é ali, são os fundos de tijolo, fundo de papéis, fundos de fundos, né, e alguns outros tipos, né, fiagros, por exemplo, né, vários tipos de fundo. Dentro dos fundos de tijolo a gente tem os fundos de logística, tá, pessoal? Bom, esse é um segmento de fundo imobiliário que eu acho aqui dos mais interessantes, principalmente porque a internet, mesmo que já tenha evoluído muito, ainda está só no começo, né? E as pessoas cada vez compram mais online. Com isso, a gente precisa de mais espaços de armazenamento, né, por exemplo. E é aí que esses fundos imobiliários ganham, né, com grandes galpões logísticos aqui, né, realmente alugando grandes galpões para grandes empresas. Isso favorece e quanto mais as empresas alugam aqui imóveis, né, mais os preços dos aluguéis podem subir, né, e quanto mais a internet avança também no sentido de vendas online. Bom, então aqui é uma excelente maneira, aqui, um excelente segmento para a gente investir. Esse segmento que também foi um dos menos afetados aqui, por exemplo, na pandemia, né, enquanto os outros tipos, por exemplo, de shoppings, né, eles estavam passando muito aperto porque os shoppings simplesmente fecharam. Os de escritório também, né, de salas comerciais também acabaram fechando. Esse aqui foi o que praticamente não teve impacto nenhum, porque as vendas ainda aumentaram, né? Então, muitas empresas ainda tiveram um lucro bem maior, né? Tiveram que expandir. Então, esse tipo de fundo acabou se beneficiando. Mas o interessante aqui, pessoal, é sempre que você não monte uma carteira focada em um só segmento, né? Você pode até extrapolar um pouquinho, deixando uma parte um pouco maior para esse tipo de fundo, mas tem os outros também, né? E saiba ali como dosar cada tipo de risco em cada tipo de segmento, né? Você pode deixar a parte aqui de logística um pouco maior, depois a de shoppings, depois a outra parte ali, depois uma parte ali de papéis também. É legal fazer essa movimentação. Lembrando aqui, pessoal, que nenhum dos fundos que eu vou comentar aqui agora são recomendação de investimento. Eu simplesmente trago esse tipo de conteúdo aqui para você ter uma base para poder estudar mais, para fazer suas próprias escolhas. Se você quiser também dar uma aprofundada, entender como selecionar seus próprios fundos imobiliários, esse mercado não é para amador, você tem que saber o que você está fazendo, mas é um tipo de ativo que pode realmente te aposentar lá no futuro. Aqui embaixo vai estar um material para quem quer avançar, para quem quer dar um passo a mais. É um material que eu utilizei também, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, primeiro aqui o HGLG11, que é o maior fundo imobiliário da Bolsa, tá, pessoal? Lembrando que nesse momento eu estou um pouquinho atento com ele, porque a gestão acabou de mudar, né? A administração desse fundo acabou de mudar. Ele é aqui do Credit Suisse, que passou por problemas, então eu estou bem atento com ele, mas continua por enquanto sendo um bom fundo, tá, pessoal? Tem uma liquidez diária muito grande e falando de P sobre VP, se ele está caro ou está barato, ele está um pouquinho acima do preço dele por cota aqui. Teve uma desvalorização aí, paga dividendos hoje aqui de 9,25 em 12 meses e esse aqui é o típico fundo de logística, tá, pessoal? Falando dos dividendos dele, né, vamos olhar aqui no máximo de tempo, ele paga bem retinho aqui, bem legal e vem aumentando aí nos últimos tempos aqui o que ele paga, né? Lembrando que de vez em quando vem uma bolada aí diferente quando ele vende algum dos imóveis. Bom, pessoal, aqui o relatório do fundo, eu não vou entrar nos detalhes aqui sobre cada um desses fundos, né? Eu tenho vídeo específico sobre ele, sobre os outros aqui também, então depois dê uma olhada. Mas o que eu quero te mostrar são os ativos dele aqui, né? Então ele tem galpões aqui em Betim, São Carlos, né? Só cidades aqui grandes como BH, né? Betim ali, São Paulo, né? Então são vários imóveis e aqui clicando você pode até ver qual empresa, né? Qual empresa que está alugando. Geralmente são empresas muito grandes. Tem uma parte aqui também onde ele está construindo, né? Ele está construindo ativos aqui, então a ideia é aumentar os dividendos também. Bom, mostrando aqui o rendimento dele de longo prazo, né? A gente vê que a cota dele efetivamente, né? O ganho de capital, que é o azul mais escuro aqui, né? Ele nem foi tão bom assim, mas se a gente pega junto com os dividendos, olha só que beleza, né? No longo prazo, mais os dividendos, né? Então, sempre reinvista se você ainda não está naquele período onde você vive dos seus dividendos. É um fundo aqui que de certa forma é conservador, ele não paga tantos dividendos assim, mas porque vendo aqui o relatório você vê que ele se movimenta bastante, faz aquisições, né? Então dê uma olhada aqui com mais calma depois. Depois a gente tem o BTLG11, que de certa forma é quase que um concorrente do HGLG11, também um fundo com a liquidez muito grande,
P sobre VP até próximo lá do HGLG11, um pouquinho acima, mas ainda considerado aqui próximo, aqui um valor ainda bom para ter esse fundo. O dividend yield dele é um pouco menor do que o do HGLG11. E os dividendos, pessoal, a gente tem aqui uma variação um pouco maior, né, de crescimento, né, um movimento bom quando a gente vê que algo está crescendo, né, que os dividendos estão crescendo. Outro ponto legal desse fundo é que ele praticamente não tem vacância, né, está todo ocupado. No HGLG a gente tem algo aqui entre 7%, vamos ver quanto está hoje, né, 6,9% a física e 6,5% a financeira, né, então tá baixa, até 10 aqui mais ou menos, né, um pouquinho a mais a gente ainda considera normal. Então dois fundos que nessa parte estão muito bem. Bom, esse aqui já é um fundo do BTG, já é um fundo onde a gente vê um relatório um pouquinho melhor. Aqui tem todos os detalhes sobre ele, né, qual é a vacância, tudo aqui que eu já comentei, né, só que mais detalhe, tem bastante imóvel, o que é bem legal. E também um fundo que está expandindo, né, isso aqui a gente gosta de ver, que a gente vai ver, isso aqui é diretamente mais dividendo chegando para você. Um fundo que é bem distribuído também entre vários estados, né, concentração maior em São Paulo, o que é muito normal e o que é muito bom também, que é o centro comercial e financeiro do país. E aqui todos os imóveis dele, né? Só de olhar aqui, e eu acho que você também olhe e ache isso bom, a gente tem baitas galpões aqui, né? Imóveis muito bons, né? Um portfólio de imóveis muito bons aqui. E aqui ele separa até alguns imóveis que estão para ser vendidos, né? Provavelmente são também imóveis muito bons e que mesmo assim pode ter sido alguma tomada estratégica aqui do gestor, mas que vão ser vendidos. Isso aqui vai dar uma bolada também para quem for cotista. Por último, o GGRC11 também, que é um fundo com a liquidez muito alta. Ali a gente vê que o P sobre VP fica bem próximo sempre, né? Esse aqui também está um pouquinho acima, mas ainda bom. Dos que a gente falou que tem o dividendo maior, né? 10,3 já descontando imposto de renda, próximo aqui de 95 centavos por cota. Bom, a gente vê um movimento aqui crescente também ao longo do tempo dos dividendos, isso é bem legal para a gente. Um fundo que tem muitos imóveis, né? A gente sempre gosta de ver assim, essa diversificação de imóveis, porque ele não fica refém de um único imóvel, de um único inquilino, por exemplo. E não sei porquê, mas não está mostrando aqui a parte de vacância dele, provavelmente é baixa também, mas depois dei uma olhada aqui em como está, eu acho que o site está dando algum tipo de problema aqui agora, não está mostrando, não entendi porquê, pode ser que está acontecendo alguma atualização aqui agora. Bom, pessoal, aqui mostrando os ativos, né, desse fundo também, galpões muito grandes, muito bons aqui, a gente consegue ver, e alugado para grandes empresas. Olha o tanto aqui, né, de imóvel que ele tem espalhado, né, em regiões aqui estratégicas também, e muitas empresas boas, né, Ambev, né, a gente tem algumas conhecidas aqui, empresas grandes, Suzano, aqui teve um problema com lojas americanas aqui, né, ela tá meio inadimplente, mas é bom porque ele tem a diversificação, isso aqui provavelmente não vai impactar. Santa Cruz aqui, distribuidora de medicamentos, né, várias empresas aqui, então outro fundo aí de logística com muita qualidade. Bom, pessoal, se você tem algum desses fundos aí, gosta deles, manda aqui nos comentários para eu saber quem tem. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui também, que eu adoro trocar uma ideia aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir!